pensar aqui para a gente agilizar. Tá? Nós vamos dar início à pneumonia adquirida na comunidade. Nós vamos dividir essa aula em dois tempos: pneumonia 1 e pneumonia 2. Pneumonia tem várias etiologias, a gente vai tentar abordar de maneira ampla para vocês, tá? E hoje nós vamos começar com a parte que é a pneumonia adquirida na comunidade, tá bom? Então, a gente sabe que epidemiologicamente é muito comum, todo mundo aqui já conhece alguém que já teve pneumonia ou vai conhecer, e obviamente todos vocês em algum momento vão tratar alguém com pneumonia, se é que não tiveram também, né? Então, é mais comum ter uma infecção na infância, pneumonia viral, pneumonia bacteriana já é mais maduro, mas enfim, é uma doença muito comum e um processo infeccioso pulmonar. Então, como é que a gente vai dividir? Nós estudamos as doenças pulmonares obstrutivas, depois nós estudamos as doenças pulmonares restritivas, agora nós vamos entrar nas doenças pulmonares infecciosas. Depois que a gente entrar nas doenças infecciosas, nós vamos entrar nas vasculares. Tá bom? Então, nas doenças infecciosas, a pneumonia sem dúvida é o número 1, né, de causa de infecção. Resultado de proliferação microbiana a nível alveolar e resposta do hospedeiro. Então, é aquela tríade da infecção: hospedeiro, patógeno e imunidade. Né? Então, o que você tem que ter para ter uma infecção? Um desses três mecanismos tem que sobrepor o outro. Normalmente, ele é um equilíbrio, é um triângulo. Eu tenho minha imunidade boa, eu tenho uma quantidade de patógeno que o organismo consegue rebelar e eu tenho a virulência do meu patógeno. Se ele é muito virulento, a minha infecção é mais grave. Se não é, ela tende a ser mais branda. Se minha imunidade é ruim, eu vou ter uma infecção maior. Se minha imunidade é normal, eu não vou ter infecção. Então, qualquer desequilíbrio nessa tríade, eu vou desenvolver um processo infeccioso. Todo mundo vai ter pneumonia? Todo mundo? Não. Pneumonia só dá em quem pode. Quem é que pode? Aquele que está com a imunidade baixa, aquele que entrou com uma carga de um patógeno, de uma carga bacilífera alta, uma carga viral alta, e aquele paciente que tem um comprometimento imunológico. Tá? Não é todo mundo que vai ter pneumonia. Todo mundo aqui ficou gripado esse mês, não ficou? 90% aí teve gripe. Alguém saiu com pneumonia? Se tiver, vai ser 1 ou 2, tá? Mas alguém pode ter pneumonia. Quem teve Covid aqui? Todo mundo, eu acho. Alguém teve pneumonia? Graças a Deus. Mas tem gente que teve, quase foi por tubo, né? Ou foi por tubo. Né? Então, pessoal, a pneumonia adquirida na comunidade ela é diagnosticada em ambiente fora do hospital, tá? E para ser considerada uma pneumonia hospitalar, ela tem que ser adquirida depois de 48 horas. Então, se eu internar e eu apresentar uma pneumonia em até 48 horas da minha internação, ela é considerada parte da pneumonia da comunidade. Isso parece bobeira, mas esse númerozinho, 48 horas, faz nego errado no prova. Tá? Porque às vezes eu dou um caso clínico e eu faço essa observação e ela é passada batida. Tá bom? Então, já estou dando para vocês um asterisco aí. Qual o mecanismo de pneumonia? Você pega a pneumonia de um paciente para o outro, de uma pessoa para outra, pelas mãos, tomando água, como é que é? Gotícula. Você está com a pneumonia bacteriana, você passa para outra pessoa, sim ou não? Sim? Então, uma pneumonia é transmissível. O velho? O agente é transmissível. Depende do agente. Se tiver uma pneumonia viral, provavelmente eu transfiro. Se for uma pneumonia bacteriana, menos. Qual, aqui, na verdade, pessoal, a gente vai falar mais da pneumonia bacteriana, tá bom? Qual o mecanismo de adquirir isso? É microaspiração. Todo mundo acha que a gente pega a pneumonia de contato com outras pessoas, pneumonia bacteriana. Normalmente não. Normalmente é microaspiração da via aérea. Tá? Então, à noite, por exemplo, você ali, com rebaixamento de consciência, você vai e não aspira a secreção do pulmão. Essa é a causa mais comum de fazer pneumonia. Por isso, não é todo mundo que faz. Pneumonia, você tem que ter algum mecanismo que facilite o micro-organismo de entrar no seu alvéolo. Então, por exemplo, o que o alcoólatra faz mais pneumonia? Alguém sabe? Porque ele chapa, não é isso? Dorme, a língua fica mole
ele não consegue defender via aérea e broncoaspira. E às vezes é microaspirações, não é aquela broncoaspiração gigante, tá? Então, o paciente, por exemplo, em coma, o paciente que teve um rebaixamento do nível de consciência, todos eles podem microaspirar e fazer pneumonia, tá bom? Então, esse é o mecanismo principal de adquirir pneumonia. Tá? Qual que é, pessoal? Bacteriano? Se cair na prova é microaspiração. Não é gotícula aérea, não é aerosol, tá bom? Isso são germes virais, tuberculose, mas pneumonia comunitária, o mecanismo principal é o quê? Microaspiração. Tá? Não é pegando chuva, tá bom? Quem aqui pega gripe na chuva? Quem aqui não toma sereno? Porque é perigoso. Pessoal, tomar chuva é perigoso? Não. Quem aqui agora não ensinou que é perigoso? Todo mundo vai ensinar que é perigoso. Até hoje. Tomar sereno, não toma chuva. Pessoal, se água da pneumonia, você não toma banho, não. O que a chuva tem de diferente? Ela traz vírus, bactéria na chuva, você aspira a chuva. Então, assim, a friagem, então quem mora no Alasca vive com pneumonia. Né? Então, pessoal, assim, a gente tem que começar a definir um pouquinho, sair um pouco da medicina leiga, tá? Não se adquire pneumonia tomando chuva e nem sereno. O sereno não é gotícula de bactéria, nem de vírus, tá bom? O que pode acontecer é choque térmico. Às vezes sai de uma temperatura muito fria, entra uma temperatura muito quente, e isso pode, de alguma forma, diminuir a imunidade naquele momento e você ter um favorecimento de alguém que está infectado no local ali e você vir a pegar um processo infeccioso. Porque senão quem toma sauna vivia com pneumonia. Porque sai do frio, vai com quente, sai do frio, vai com quente. Então, assim, cuidado com essas colocações muito leigas, porque não tem amparo científico para isso, tá bom? Então, o que a gente tem que definir aqui? Só pega a pneumonia quem broncoaspira, ou quem tem imunidade comprometida, ou quem entrou com a carga bacteriana ou viral muito alta, tá bom? Então, tem que haver um desses três mecanismos aí, tá bom? Portanto, não fica batendo nos meninos falando para não tomar sereno, porque não vai adiantar nada, tá bom? Agora, onde ele vai pegar gripe, onde ele vai pegar pneumonia? Os coleguinhas. Os coleguinhas brincando. Entendeu? Por que vírus se pega mais no inverno? Porque as pessoas ficam mais aglomeradas. Não é por causa do frio. Porque o pessoal tende a confundir. Não, o frio dá pneumonia, o frio dá vírus. Não é. É um ambiente fechado, é um ambiente sem aeração. Tá bom? E aí é gotícula, perdigoto, aerosol, para vírus, né? Mas no nosso caso, a infecção bacteriana é microaspirações, tá bom? Então vamos lá, conceito, como é que a gente divide pneumonia? Nós temos as pneumonias adquiridas na comunidade, pneumonia hospitalar e pneumonia associada à ventilação mecânica. O que a gente vai focar mais é a parte de pneumonia adquirida na comunidade. Ela é, por definição, tem que ser menor que 48 horas de admissão em unidade de saúde, tá? A pneumonia hospitalar, quando é maior que 48 horas, e pneumonia associada à ventilação mecânica, depois de 48 horas de entubado. Entubei o paciente, apresentou pneumonia depois de 48 horas, ela não é PAC, ela não é pneumonia hospitalar, ela é uma pneumonia associada à ventilação. Existia um termo que era usado, pneumonias relacionadas à assistência à saúde. Isso foi cortado, foi banido pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, tá bom? Então a gente só vai usar esses três conceitos: PAC, pneumonia hospitalar e pneumonia associada à ventilação mecânica. Mas, professor, pneumonia associada à ventilação mecânica é dentro do hospital. Sim. É redundância? De certa forma é, mas é uma classificação porque ela é uma pneumonia mais relacionada à terapia intensiva, mais relacionada à UTI, tá bom? Ela está dentro do conceito hospitalar, mas é mais em UTI. Epidemiologia, isso aqui é muito importante, pessoal. É a primeira causa de internação hospitalar no Brasil. Logo, é importante ou não? Segunda causa de óbito no Brasil. Tá? Maior incidência dos meses de outono e inverno. Esse aqui é por causa do frio. Confere? Confere, pessoal? Né? Está prestando atenção, né? Estou doido para receber a prova, não é isso?
mais acometido aonde? Sexo masculino extremo de idade. Por que o sexo masculino sempre se fere? Por quê? Ele é mais exposto, pessoal, não é porque ele é homem, que ele pega mais pneumonia, não é mulher que pega mais pneumonia. É mais por exposição, tá bom? E extremo de idade. Por quê? Novamente, vitalidade, né? Então, muito idoso tem algum déficit de imunidade e o recém-nascido também tem algum déficit de imunidade, ele depende da imunidade materna. Fisiopatologia, tá? Os pulmões, pessoal, eles estão sempre expostos a micro-organismos, obviamente. A nossa cavidade nasal, oral, ela comunica com o meio externo. Portanto, o meu pulmão, ele é extremamente exposto ao ambiente. Então, eu preciso de mecanismos para que a minha imunidade se mantenha intacta. O que eu uso? O meu organismo usa para nos defender de qualquer infecção externa. Primeiro, muco. Nós produzimos muco? Sim. Nós temos cílios? Sim. Qual o tecido de nossa via aérea? Cílio colunar ciliado, não é isso? Senão tem cílios. Além dos cílios, a temperatura é aquecida quando o ar entra? Sim, para manter a umidade e a temperatura adequada. E o que eu tenho no meu alvéolo que impede infecção? Macrófago alveolar. E o meu muco tem o quê? Imunoglobulina A. Então, olha o tanto de barreira que eu tenho que vencer para a minha bactéria chegar no meu alvéolo e causar uma pneumonia. Então, eu tenho que vencer as minhas defesas primárias da via aérea, nasal, oral. Tenho que vencer os mucos, tenho que ter um comprometimento ciliar e meu macrófago tem que estar porcaria. Porque se ele não estiver funcionando, eu não pego. Então, eu preciso vencer tudo isso, eu tenho uma barreira grande. As vias aéreas inferiores, elas são estéreis, diferentes da via aérea superior. Pessoal, a boca de todo mundo aqui é cheia de gram positivo, gram negativo, anaeróbico. Tá? Então, é extremamente contaminado. Por que a gente não faz pneumonia toda hora? Quem sabe explicar? Se eu fizer um suave da boca, vocês vão estranhar. Vocês vão falar assim, caraca, isso existe dentro de mim? Existe. É quase igual ao intestino, tá? Só para ter uma noção. Por que vocês não pegam pneumonia aqui agora? Por que vocês não desenvolvem pneumonia assim, do nada? Esse tanto de bactérias na Primeiro, vocês estão imunologicamente bem. Segundo, que vocês não estão broncoaspirando porque vocês defendem a via aérea. Terceiro, vocês tossem. Então, quando a bactéria ela tenta entrar, um mecanismo de defesa é possível. É isso aí. Quem não tosse, não defende via aérea. Tá bom? Pessoal, é bom sedar o paciente, tirar a tosse dele sempre. O que todo mundo adora? Um remédio para? Vocês vão ouvir isso toda hora. Vocês vão cansar. Doutor, qual é o remédio para tosse? A própria família, vocês vão ligar. O que é bom para tosse? Eu falei, é bom não pedir nada para tosse. Isso é bom. Por quê? Porque se você inibe um reflexo que é um reflexo necessário, vocês estão contribuindo para a bactéria permanecer. Tá? Mas no caso a gente usa os antitussígenos quando está passando muito exacerbado, né? Eu vou chegar lá. Antitussígeno a gente usa para conforto do paciente. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar um paciente que tem um aneurisma cerebral e ele está tossindo, vale a pena eu ficar deixando ele tossindo? Não, porque uma hora ele vai fazer um esforço e vai romper o aneurisma. Então, eu vou sedar um pouquinho a tosse dele. O que eu quero dizer para vocês é que não é terapia indicada sedar tosse em paciente com doença de infecção respiratória. O que vocês vão usar? Mucolítico para melhorar o padrão da secreção. Vocês vão umidificar a via aérea. Vocês vão fazer nebulização para broncodilatar. Pode usar às vezes um corticoide para melhorar o processo inflamatório. Agora, o antitussígeno, vocês vão ver que são pouquíssimos que a gente tem um monte de antitussígeno na farmácia aí, que não resolve nada, vai ser bom. Tá? Isso é efeito psicológico, mas os antitussígenos que são indicados, eles são realmente sedativos na tosse. E a gente consegue bloquear a tosse mais de 60%. Bom, mas eu vou mostrar para vocês quais são. E não é para passar isso para todo mundo, tá bom, pessoal? Eu quero ser o melhor médico, vou acabar com a sua tosse.
Você acabou com a vida dele, ele vai tossir, não vai tossir, vai fazer sepsis pulmonar, tá bom? Pessoal, então, via aérea inferior, estéril, mecanismo de defesa, você tem os inatos e adquiridos. Inatos são aqueles que você já tem constitucionalmente, adquirido é aquele que você desenvolve através dos anticorpos meio de memória. Tá? Então, os anticorpos, os seus anticorpos, você já entrou em contato com algum tipo de bactéria, vírus, ele tem uma memória. Portanto, você já tem uma certa imunidade. Tá bom? Então, os inatos, você tem os múltiplos, você tem as imunoglobulinas, você tem o sistema complemento, né? Isso são os inatos. E os adquiridos, memórias dos linfócitos B e linfócitos T, tá? Então, mecanismo de entrada, olha lá, eu falei microaspiração, disseminação hematogênica. Esse eu não falou, professor, eu falei que não é o mais comum, mas acontece. Quem sabe explicar como que eu pego uma pneumonia por disseminação hematogênica? Se já tiver pneumonia, vocês vão ter que saber. Muito bem. Então, qualquer infecção em outro sítio, ela pode cair na circulação sanguínea e para onde? No pulmão. Então, vocês vão ver que é muito comum, às vezes, o paciente internou no hospital, no UTI com artrite séptica. E depois de uma semana ele está com a pneumonia. Aí você vai falar, é da artrite séptica, não é? Depende, se fizer que inclui com o mesmo germe, é. Se não for, não é. Então, o que vocês vão ter que fazer? Isolar o germe de um tem que ser o mesmo do outro. Então, não adianta só inferir. Ah, eu acho que é. Então, cultura e ver se bate com o mesmo germe. Se bater o mesmo germe, é porque realmente é uma infecção metastática que a gente fala, ou disseminação hematogênica. Contaminação por contiguidade. Alguém conhece alguma? Falou certo. Processo hepático. Por quê? Com contiguidade, com proximidade, ele acaba transudando ou exudando ali para a base do pulmão. Tá? Tem um espaçozinho também, um recesso, onde essa secreção consegue aceder para a base pulmonar. Logo, contiguidade é por proximidade. Tá bom? Então, qualquer infecção próxima do diafragma ali pode, de alguma maneira, levar à pneumonia. Abscesso subdiafragmático, abscesso hepático, abscesso subfrênico. Tá? Então, isso aí é muito. Pode acontecer. E macroaspiração, pessoal? Qual a diferença da micro e da macro? Uma você está vendo, a outra não? É isso? Mas como é que você fala? Ele macroaspirou ou ele microaspirou? É quantidade ou tamanho? Micro e macro, é quantidade ou tamanho? Então, se ele aspirou muito, é macro. Se ele aspirou um pouco, é micro. Ou se ele aspirou uma bactéria desse tamanho, é macro. Então, assim, microaspiração é quando você faz aspirações contínuas de pequeno tamanho e volume. Macroaspiração, o cara teve um AVC, um PCE na rua, você está vendo ele vomitando e engasgando, aquilo é macroaspiração. Tá? Ela é uma partícula mais sólida, é comida, é o ácido do estômago, você vê ele aspirando. Tá? Tanto é que quando você está vomitando e rebaixar, você fala, opa, pronto, aspirou. Por quê? Você sabe que aquela comida vai dentro do pulmão, porque ele não está defendendo diarética. Então, macroaspiração você vê muito quando, pessoal? Em rebaixamento do nível de consciência. Traumatismo craniano, AVC, tá bom? Qualquer lesão neurológica que rebaixa o nível de consciência. Dúvidas até aqui? Então, vamos lá. O que vai levar a minha pneumonia? Primeiro que eu tenho que saber que pneumonia é uma infecção no parênquima pulmonar. Parênquima pulmonar é o quê? Alvéolo, intertício e vasos capilares, não é isso? Então, todo o meu pulmão vai estar comprometido. Pode ser parênquima, pode ser alvéolo, pode ser intertício também, tá bom? Normalmente a pneumonia é só dentro do alvéolo, mas tem as pneumonias intersticiais também, a gente já falou dela, que pega o intertício, tá bom? No caso da pneumonia comunitária é intraalveolar, tá? O que facilita? Primeiro, a virulência da bactéria ou do vírus, enfim. Quanto mais agressiva for a bactéria, tá? Mais a chance de eu desenvolver pneumonia. Todo mundo viu aqui que, eu vou pegar o exemplo do vírus, Covid, que foi um vírus extremamente virulento. Então, ele causou muita pneumonia em pessoas até rígidas. Pessoas que
não tinha nenhum comprometimento imunológico, mas a carga e a virulência foi muito alta. Eu vi que todos os colegas médicos que pegaram Covid intubando, eles tiveram uma carga maior, todos eles foram do curso. Agora, aquele colega que pegou, às vezes, de um parceiro, de um colega do lado, normalmente ele não é muito grave. Mas a gente fez até um levantamento disso aí. Todos os colegas que pegaram Covid depois de intubação, muitos no início pegaram porque intubaram com máscara normal, ou às vezes com máscara sem saber do risco que estava ocorrendo, muitos foram Covid. E muitos pegaram uma carga viral excessiva, uma carga viral. Tá? Então, condições do hospedeiro influencia também. Se ele está com nível de consciência rebaixado, se ele fuma, se ele é etilista, se inala substância tóxica. Tá? Por que o tabagismo? Vocês nem fizeram prova disso. Por que o tabagismo? Inflamação e além da inflamação, o que ele mexe? Movimento ciliar. Tá? O tabagista, pessoal, ele não tem movimento ciliar adequado. Ele pode ter propensão a fazer mais infecções respiratórias. Tá bom? O etilismo, por quê? O álcool mexe na via aérea, sim ou não? O álcool mexe na via aérea, ele atrapalha a via aérea. Em que sentido? O que o etanol faz na via aérea? Quem sabe? Nada, só rebaixa o nível de consciência. Doidão, rebaixa. Né? Quem já viu que o chapadão está lá? Né? Ele só está broncoaspirando. Então, se vocês virem colegas bêbados aí nas festas, fala, para de broncoaspirar, você não vai ao hospital não. E outra, sério mesmo, você vê cara pra lá. Vai levando, fica assim não. Aí leva para casa, senão ele vai broncoaspirar. Comorbidade associada, sim ou não? O renal crônico, ele é considerado um imunossuprimido relativo, sim ou não? Sim. O diabético? Sim. Insuficiência cardíaca? IPVOC? Então, todos eles eu tenho que ter um cuidado a mais, porque pode desenvolver pneumonia com facilidade? Sim. Paciente em quimioterapia, em câncer, desnutrido, paciente com obstrução mecânica dos brônquios, sempre com corpo estranho, tudo que facilitar, pessoal, acúmulo de catarro, de secreção, é cultura para bactéria. Bactéria adora catarro. Quem já viu aqui pessoa que fica gripada, melhora e logo depois piora e pega uma pneumonia? O que acontece? Fica aquela secreção, a bactéria adora, que aquilo ali é um prato, um escargot para ela, ela vai lá, come aquilo ali e acabou. Está satisfeito. Só falta matar. Ventilação mecânica invasiva, facilita ou não infecção pulmonar? Por quê? Porque eu quebro toda a minha barreira de defesa. Tá? Primeiro, eu prejudico meu movimento ciliar. Segundo, minha tosse fica comprometida. E além disso, eu estou introduzindo um material que está comunicando com o ar ambiente. Então eu posso introduzir bactéria naquele material. Então assim, a ventilação mecânica invasiva, quanto mais tempo o paciente fica, mais a chance de fazer pneumonia. Então tudo isso aqui, pessoal, são condições que facilitam a infecção e vocês vão ter que saber isso na anamnese. Então na hora que eu der um caso clínico, vocês vão levantar tudo isso aqui, ó, a história patológica pregressa, do exame físico, saber comorbidade, saber disposição, tá bom? Isso é fundamental. Definição do parente da infecção. Então, a infecção pulmonar, pessoal, ela é uma pneumonia, é uma inflamação de origem infecciosa do parênquima pulmonar, podendo pegar alvéolo e interstício alveolar. Bom, alguns germes, por exemplo, vírus, tendem a pegar mais interstício, mais séptico alveolar. Bactéria tende a ser mais intraalveolar. Bom, mas pode haver mistura das duas? Pode. É muito difícil ter uma separação exata. Normalmente, qualquer pneumonia pega um pouco de interstício também, mas o predomínio no APAC é alveolar. Tanto é que a gente vai ver as fases disso na patologia. Tá? Então, quais são os germes mais comuns da pneumonia adquirida na comunidade? Primeiro, sem dúvida, pneumococo. Isso aí é questão de prova? Sim. Muita gente erra? Não. O germe todo mundo sabe.
Mas sabe o que a gente vai fazer? A gente vai contar uma história bem grande, triste. Aí vocês vão ficar preocupados com o paciente e tal. E eu consigo enrolar vocês, vocês marquem hemófilos. É impressionante, estou falando com vocês, acontece. Aconteceu ano passado. Tá? Mas o mais comum é pneumococo, depois hemófilos influenza, vírus respiratórios, agora germes atípicos, não é pneumonia atípica, tá? Isso é uma coisa que mudou também. Todo mundo fala pneumonia atípica, não. São pneumonias por germes atípicos. Quais são os germes atípicos? Micoplasma, clamídia e legionela. Esse aqui, qual que é o mais top? Micoplasma, o mais comum, tá? Então, assim, depois do pneumococo, hoje, dos atípicos, micoplasma. Tá? Clamídia, pessoal, é muito raro a gente pegar, mas pode acontecer, mais em crianças. Tá? Legionela, dos atípicos, é a pneumonia mais grave. Então, se eu contar um caso para vocês, uma pneumonia que evoluiu com diarreia, o que vocês vão pensar? Legionela. Então, pneumonia com diarreia, pessoal, legionela já tem que marcar um sinal ali. Então, vamos lá. Característica, vamos entrar na clínica primeiro. Não vou entrar na clínica, eu vou fazer a diferença dela, tá? Mas tem como vocês suspeitarem de um e de outro. Mas assim, na prática, às vezes você não vai conseguir ter essa diferença não. Mas na radiografia, no exame físico, às vezes você vai conseguir direcionar seu diagnóstico, tá? Mas o que eu quero que vocês gravem? Das pneumonias típicas, o germe mais comum é pneumococo. E das germes, pneumonias por germes atípicos, o mais comum é micoplasma. Agora, se eu perguntar qual a pneumonia mais grave que tem, é por legionela. Dessas aqui, legionelose é a causa mais sintomas extrapulmonares, inclusive. Então, o que eu também falei para vocês no exemplo, se pneumonia com diarreia, icterícia, alterações das enzimas hepáticas, alterações hidroeletrolíticas, tudo que é estranho, eu vou pensar em quê? Legionela. Tá? E esse germezinho aqui, pessoal, essa bactéria, ela adora onde? Ar-condicionado. Água em ambientes parados, principalmente ar-condicionado. Sabe aqueles ar-condicionados que você anda e fica pingando? Aí você passa embaixo dele e ele fica gotejando na sua cabeça ali, ó. É uma grande fonte de contaminação, parece que o governo tá? Por isso que é importante trocar o filtro, é importante fazer manutenção dos ar-condicionados. Agora, pneumonia nosocomial, pessoal. Quais são os germes mais importantes? Aqueles que a gente precisa estar sempre preocupado com eles, tá? Sempre que eu pensar em pneumonia hospitalar, eu já vou pensar num germe um pouquinho mais agressivo. Mas se eu perguntar para vocês qual o germe mais comum da pneumonia nosocomial, qual é? Mais comum? Pneumococo. Pneumococo é comum em tudo, pessoal. Ele é o mais comum. Mas quando eu entro dentro do ambiente hospitalar, eu já tenho que pensar em umas bactérias mais agressivas. Mas o pneumococo continua sendo mais comum, tá bom? Ele não deixa de ser comum. Então, quando eu pergunto aqui, ó, pneumonia adquirida na comunidade, mais comum, pneumococo. Pneumonia adquirida no hospital, mais comum, pneumococo. Porém, eu tenho que ficar atento porque o meu germe pode ser mais virulento. Então, quais germes eu começo a pensar também? Pseudomonas, Klebsiella, enterobactérias, acineto e estáfilo, tá? Então, quando eu entrar no ambiente hospitalar, essas bactérias têm que ficar no meu radar. Não estou dizendo que ela é a mais comum, estou dizendo que ela tem que estar no meu radar, tá? Agora, se eu pegar um pulmão de um paciente que morreu com pneumonia e vou fazer o exame microscópico desse pulmão, quais as fases que vai cair na prova? Quais as fases da pneumonia? Tá bom? Só estou dando uma questão, depois não fala que eu não falei. Ah, professor, não vou nem gravar, o senhor vai fazer revisão mesmo, vou gravar isso não. É assim? Pensa, é? E se eu passar mal no dia da revisão, eu digo? Melhor gravar. Melhor gravar, hein? E se eu tiver que viajar? Ixi, mas não.
Então vamos lá, pessoal. Fase, ó, espere o melhor, prepare-se para o pior. Já ouviu falar isso? Então vamos lá. Congestão e edema. Para vocês não serem emboscados, assim que ele está pensando, tá? Prepare para o melhor, espere o pior. Congestão e edema. O que a gente vai ver? Um exudato plasmático, congestão dos vasos e um exudato proteináceo, geralmente bactéria, posso ver também. Mas o que me chama a atenção é exudato proteináceo. Então, meu alvéolo vai estar inundado de processo inflamatório. Professor, eu posso chamar isso de edema pulmonar? Pode. Mas não é um edema cardiológico, ele é um edema inflamatório infeccioso. O meu pulmão não deixa de estar inflamado e de estar com edema, tá bom? Depois eu tenho uma segunda fase que chama hepatização vermelha. Eu tenho extravasamento de hemácia, fibrina e neutrófilos nos alvéolos. Então, se é vermelha, o que está dando essa cor vermelha? A hemácia, tá? Então eu vou ter um exudado e eu vou ver hemácia dentro da minha microscopia, tá bom? Então eu vejo aqui, ó, que meu pulmão fica parecendo fígado vermelho, tá? Isso eu consigo ver na macroscopia. E na micro eu vejo hemácia, tá bom? Na terceira fase, eu tenho a hepatização cinzenta. O que é isso? As hemácias começam a sofrer lise e formam um exudato suprativo com fibrina. Pela ação de quem? Dos macrófagos. Então, o que eu vou encontrar mais nessa fase? Neutrófilo. Tá? Então, o que eu vejo na hepatização cinzenta? Predomínio neutrofílico. Tá? Professor, quando que eu vejo neutrófilo? Sempre o processo agudo. Se o processo for crônico, eu vou ver o quê? Linfócito. Quando a minha doença tende a ficar crônica, o predomínio passa a ser linfocítico. Quando eu tenho uma doença aguda, meu predomínio passa a ser o quê? Neutrófilo. Tá? Então, se eu fizer uma biópsia e eu ver muito neutrófilo, eu vou pensar em processo agudo ou crônico? Agudo. Tá? Resolução. Então, eu tenho a recuperação da arquitetura do alvéolo e os debris são reabsorvidos, são recolhidos. Tá? Por quê? Através do meu linfático, pulmonar, do meu sistema venoso. Tá? Os macrófagos conseguem fagocitar todo o resto que tem de infecção. Então, essas 4 etapas, pessoal, eu estou definindo o que acontece na minha pneumonia. Por isso que é importante saber. Tá? Eu tenho que saber que começa com congestão, e essa fase é a fase mais grave, que é a fase do paciente está com muita falta de ar, estou com edema inflamatório, preciso de oxigênio às vezes. Se o paciente entrar numa fase mais grave, vai começar nessa aqui, ó. Ele vai ficar bem congesto, tá bom? Depois, ele começa a ter, o sangue começa a extravasar do vaso. Por quê? Porque o vaso está muito dilatado. Então começa a ter hemácia no meu exudado. Isso já é uma fase seguinte. Tá? Significa que eu ainda estou numa fase aguda e que meu organismo ainda está tentando reagir. Na terceira, meu organismo reagiu. O neutrófilo chegou lá. Tá? Então o certo é isso mesmo. É meu neutrófilo chegar no local. Porque se ele não chega e não faz a diapedese, quem lembra que é diapedese? É a migração, né, do meu neutrófilo, do meu macrófago para a área, é sinal que eu tenho comprometimento imunológico, tá bom? E a resolução, eu recolho os debris e resolvo o problema, tá bom? Aqui, todo mundo sabe, né? Então, qual o quadro clínico de um paciente com pneumonia? Tosse produtiva, expectoração purulenta, dispneia, dor torácica ventilatória dependente. O que é dor torácica ventilatória dependente, pessoal? Pleurite ou dor pleurítica? O que é? O que caracteriza isso? Isso. Então é uma dor relacionada com a ventilação. Tá? Pessoal, dor torácica, se alguém chegar para você com dor no peito, qual a primeira coisa que você vai perguntar? Dói quando respira? Se ele falar que dói quando respira, coração provavelmente não é. Coração não tem relação com a ventilação. Tá bom? Então, quando você tem uma dor relacionada à ventilação, você tem que partir para o processo pleuropulmonar. Agora, se a dor é em opressão, se a dor é uma dor em aperto, aí eu já passo para uma dor de origem cardiológica.
Então é importante vocês terem isso aqui, ó, muito bem delimitado. Tosse, pessoal. Normalmente pneumonia não dá tosse seca. Pneumonia vai dar tosse produtiva. Ah, professor, tuberculose também dá. Como é que eu faço a diferença? Pelo tempo. Pneumonia é aguda. Eu tenho 48 horas, no máximo 72, o cara com febre e tosse aguda e ele não tinha antes. Agora, tuberculose é aquela tosse persistente durante 3 semanas, emagrecimento, sudorese noturna. Então, existem outros mecanismos. Então, como é que eu divido a tosse? Aguda, subaguda e crônica. Então, com isso, eu já começo a definir meus diagnósticos. Então, qual que é a tosse da pneumonia? Aguda. Tá? Ah, professor, mas eu peguei pneumonia e fiquei tossindo depois de um mês. Ela ficou subaguda. Mas ela não vai cronificar. Se ela cronificar, eu tenho que pensar em outra etiologia. Tá bom? Expectoração purulenta. Isso aqui é clássico. Normalmente, o vírus ele não costuma dar expectoração purulenta. Ela dá aquela tosse mais irritativa. Né? Dispneia. Tá? Dispneia. Como é que vocês dividem a dispneia para fazer diagnóstico? Como é que você sabe que uma dispneia é cardíaca, ou uma dispneia pulmonar, ou ela é psicogênica? Pelo tempo. Então vamos lá. Dispneia aguda. Dispneia aguda pode ser um edema agudo de pulmão? Pode. Pode ser uma pneumonia? Então, eu tenho que fazer o seguinte: dispneia aguda. Quais são as causas de dispneia aguda? E aí eu vou fazer uma anamnese, com a minha anamnese eu vou tentar chegar. Então, por exemplo, eu tenho agudo de pulmão, eu sou hipertenso, estou com a pressão descontrolada e estou com muita falta de ar e eu não posso caminhar. Tá? É uma doença de insuficiência cardíaca, provavelmente. Agora, pessoal, comecei a tossir com febre, estou com falta de ar. Então a clínica vai dizer, mas você tem que definir se é agudo ou crônico. Vamos lá, DPOC, é agudo ou crônico? Então ele vai ter falta de ar a longo prazo. Ah, professor, eu tenho uma insuficiência cardíaca já há algum tempo. Essa dispneia é cardíaca ou não é? Ah, eu subo escada, fico com falta de ar. Ah, eu caminho, estou com falta de ar. Eu deito, tenho dispneia paroxística noturna. Não vai falar isso não, tá? Eu tenho dispneia quando eu deito. É cardíaco ou é pulmonar? Cardíaco. Então a clínica é que vai definir, mas você tem que dividir o tempo, aguda ou crônica. Tá? Dor torácica, se é ventilatória ou se não é ventilatória. Tá? Febre, pessoal, e calafrio, isso é importante. Pneumonia tem que vir com febre, normalmente ela vem. Pneumonia sem febre, eu já tenho que pensar em germe atípico. O que é o típico? O típico é tudo isso aqui, ó. Tá? Vocês vão ver que a pneumonia com germe atípico, às vezes não tem tudo isso aí. Às vezes passa como um quadro gripal leve. E quando você faz uma radiografia, está bilateral, intersticial. Então, essa dissociação clínico-radiológica é mais comum de germes atípicos, por isso que são chamados atípicos. Não só pela clínica, mas também na forma de isolar ele no laboratório. Não é como se isola uma bactéria comum, convencional. Tá? Tem culturas específicas para se isolar e meios específicos. A dinamia é uma coisa importante, é uma coisa que dá em todas as infecções, mas a gente tem que saber que vai dar também. Você pega, por exemplo, uma influenza, quem teve influenza aqui? Você fica com astenia terrível, é uma das coisas que chama atenção. É aquela astenia que você fala assim, não consigo sair da cama, estou prostrado, a pneumonia costuma dar isso também. Tá? Diferente de uma gripe sem ser com influenza, a pneumonia, ela normalmente deixa o cara abatido. Tá? Ele não vai estar muito bem no dia a dia, trabalhando, ele vai estar bem prostrado. Tá? E os idosos aí que a gente precisa ter um cuidado maior, pessoal. O idoso ele não tem uma tendência a ser um pouco mais imunossuprimido. Então não espere uma manifestação típica. Sabe como é que o idoso aparece com pneumonia na maioria das vezes? Perda do apetite. Idoso que perde o apetite, vocês ligam a antena. Chegou para você um idoso, só você é 22 dias sem comer, rastreia infecção. Ou infecção binária, ou pneumonia. Tá? Então o idoso ele manifesta de uma forma diferente. Tá? Ele não manifesta como se manifesta no jovem. Vocês vão ter geriatria? Já teve pneumonia? Não. Então tem. Então, não precisa nem dar pneumonia, né? Vocês vão ter. Na geriatria, na infecção. Vamos parar?
Paciente com comorbidade, pessoal. Exame FIO, sempre. Paciente com comorbidade, piora da doença de base. Eu tenho que pensar em pneumonia? Vamos pegar um paciente de fiocídio. Se ele piorar, eu tenho que pensar que ele está com infecção pulmonar, sim ou não? Sim. Todo paciente com doença crônica pulmonar que exacerba, eu tenho que pensar que ele está com uma infecção. E essa infecção pode ser uma pneumonia, tá bom? Então, quais os sinais do exame físico que eu tenho que desconfiar sempre? E que todo mundo menospreza. Eu vejo até colegas nossos desprezando isso. Taquipneia e cianose. Camarada, a pessoa fica taquipneia, ou um esforçozinho, já falou, opa, alerta. Então, a gente chama isso, os livros americanos chamam de red flag, né? Bandeira vermelha. Vocês, cada doença tem a sua bandeirinha vermelha. Vocês têm que pensar o seguinte: opa, esse sinal aqui nessa doença me chama a atenção para isso. Na parte respiratória, taquipneia tem que chamar a atenção de vocês, pessoal. Cianose já é uma fase mais grave, mas uma taquipneia, às vezes, ela é sutil. Às vezes você olha o paciente respirando com mais esforço, isso aí tem que chamar a atenção de vocês, tá? Ah, professor, eu vou ficar contando frequência respiratória, não, isso é chato. Não é chato, pessoal? Quem pode contar frequência respiratória em criança? Vocês adoram? Vocês estão tendo pediatria? Sim. Vocês estão tendo puericultura? Sim. Vocês estão contando frequência respiratória? Não, com certeza não. Como é que vocês fazem a fake news de vocês? Inventa? 18 para todo mundo, Mas não deram bisu para vocês, não? De mão popular, sem contar tudo. Tem que ter o bisu no homem, no adulto vale isso? No adulto vale? Não. Dá para fazer também, só que assim, o adulto ele é mais fácil de sentir que você está fazendo. Então, o que eu sugiro? Como é que a gente conta a frequência respiratória no adulto? Põe o externozinho no peito, finge que está escutando, mas você está olhando e torna ele lá, ó. Entendeu? É a maneira mais tranquila de se contar a frequência respiratória. Mas sugiro a vocês contar 1 minuto. 1 minuto da vida de vocês vão fazer um diagnóstico. Porque se vocês pegarem uma taquipneia acima de 25 no adulto, vocês não vão mandar esse hora para cá. Tá bom? Mas não menosprezem. Agora, é óbvio que o paciente não pode ter caminhado, ele não pode ter brigado com a mulher, ter xingado o enfermeiro, estar nervoso, porque aí não adianta, tem que estar no ambiente tranquilo e o exame físico adequado, tá bom? Estertores, pessoal. Isso aqui é bom. Todo mundo já ouviu estertor? Todo mundo já ouviu estertor? Sem ser no YouTube? Não. Eu sei se complementar a pergunta, né? Pessoalmente, vocês nunca viram, mas vocês vão ver, tá? Estertor, pessoal, nem sempre é pneumonia. Esse aqui é um detalhe. A sensibilidade de um estertor para diagnóstico de pneumonia não passa de 10 a 15%. É muito baixo, tá? Mas são dados que, somados à minha clínica, somados ao meu exame físico, me ajudam, tá? Então, eu normalmente vou ver estertor. Mas se não tiver estertor, eu afasto pneumonia, sim ou não? E vocês vão ver gente afastando isso, tá? Vocês vão conversar com o colega, vão passar o plantão para vocês, assim, acho que é pneumonia não, tem estertor. Você fala, ih? Tem raiz? Não, também não acho que é pneumonia não, tá bom? Então assim, é aquilo, vocês vão começar a somar e confiar mais no exame de vocês. Não confiar muito no que o colega passa. Exame físico do colega é do colega. Exame físico do colega não é de vocês. Portanto, quando vocês receberem de plantão, receberem paciente, o que vocês vão fazer de novo? Tudo da vida? Exame físico. E vocês odeiam isso. Vocês vão odiar exame físico. Escuta no plantão, no plantão vocês vão ficar putos. Ah, não vou escutar ninguém, eu quero assistir meu como é que chama que a mulher adora agora? Dorama. Não quero escutar ninguém, mas vai escutar. E vão sofrer, tá bom? Tem que consultar, pessoal. O exame físico é individual. Não compre exame físico de colegas. Não compre. Porque você não tem como saber se ele fez um exame físico adequado. E você pode comprar um erro. Um erro pode custar caro para vocês. Pagar uma indenizaçãozinha para a família, para depois. Passar uma noitezinha na cadeia ali. Tomar um cafezinho. Se quiser tempo para estudar, bom, né? Delegacia. Pessoal, bom.
Ronco é importante? É? Por que ronco é importante na pneumonia? Que bobeira é essa? Não ficar ouvindo ronco do paciente? É isso? Não, é o escuta ronco, né, pessoal? E o ronco faz o quê? O que significa ronco na via aérea? Secreção. A secreção, o catarro, quando ele movimenta no tronco, ele fica dando para lá e para cá. Ele causa vibração. Então, o ronco é sinal de secreção na via aérea. Não é específico de nada. Ah, tem ronco para pneumonia. Não é. Ronco pode ser secreção, às vezes, de uma gripe, de um resquício de resfriado. Quem aqui teve resfriado e fica... Não é? O catarro fica aí voltando. Tá bom? Então, isso aí faz parte, pessoal. Atrito pleural, pode ter? Pode. Por quê? Porque minha pleura pode estar inflamada junto. E eu vou escutar um ranger, tá? Normalmente sistólico. Então pode assustar. E é um barulho diferente. Você fala, opa, mas isso não parece crépido, não. Vocês vão assustar quando ouvir. Mas vocês vão ver muito na prática. Se vocês prestarem atenção e aguçarem o ouvido de vocês, vocês vão ver atrito pleural. Bom, então, as pneumonias atípicas, olha que lindo, olha aqui, olha, pneumonia atípica, ninguém falou nada, né? É pneumonia atípica, pessoal? É? Aqui, ó, tá certo isso aqui, ó, pneumonia atípica? Germes atípicos, tá? Eu fiz de propósito? Fiz de propósito ou não? Claro que não, minha filha me ditou pra mim, eu vou chamar a atenção dela. Eu também, professor. Hã? Vou chamar ela, você digitou errado para mim, rapaz, sem vergonha. Pessoal, então qual que é a clínica dos germes atípicos, tá? Primeiro, não é típica. Olha só, é assim que responde? Não. Como que é minha tosse normalmente na pneumonia do germe atípico? Seca. Normalmente é uma tosse seca, minha febre é baixa, minha dispneia é mais importante às vezes do que minha tosse. E eu não tenho estertor. Você lembra que eu falei para vocês que o estertor nem sempre vai me ajudar? Está aqui, ó. Nome pneumonia por micoplasma, eu posso não ter estertor. Ah, eu nunca vou ter? Não. Eu posso. Aluno gosta de ser dramático. Ou é sempre ou é nunca. Não é. Às vezes pode dar, às vezes não. Tá bom? Então, a ausculta pulmonar é óbvio. O que vai chamar a minha atenção? Esse paciente está muito adinâmico, fadigado, dispneico. E a minha radiografia vai mostrar um infiltrado importante. Mais importante do que a clínica, às vezes. Tá bom? Por isso é importante a radiografia de tórax na pneumonia. Tá? Então, o aparecimento de sintomas extrapulmonares, pessoal. Isso aqui chama muita atenção nos germes atípicos. Tá? Então, o que meu paciente pode ter? Ele pode ter artrite, ele pode ter uma artralgia, ele pode ter diarreia. Qual que dá mais diarreia? Grava isso. Legionela dá diarreia. Rancho cutâneo pode dar? Qual que dá? Micoplasma pneumônio. Micoplasma ele pode dar um grau de Stevie Johnson. Está associado com o Stevie Johnson. Tá? Então, se tiver rancho cutâneo e pneumonia, qual germe vocês já vão pensar para tratar? Então, eu vou pedir sorologia para micoplasma antes de iniciar o tratamento. Sim ou não? Pneumonia, tratamento normalmente é empírico. Depois eu corrijo. Eu vou deixar de pedir o exame? Não. Mas eu não vou esperar ele para tratar, não. Tá bom, pessoal? Conjuntivite. Ou, como o pessoal diz, conjuntivite. É 20, né? Qual germe que dá conjuntivite? Micoplasma? Sim ou não? Vai cair. Agora eu vou fazer uma questão dela. Micoplasma? Pneumococo? Sim. Hã? Hemófilos influenza? Eu acho que é esse. Clamídia trachomatis? Sim. Vai cair, já dei uma questão para vocês. Ó. Então, esses sinais aqui, pessoal, então, toda vez que eu ver conjuntivite, é pneumonia do micoplasma. A aluna adora isso. Sim, né? Não é. Tem vírus que dá conjuntivite? Tem, é mesmo vírus, dá conjuntivite e pneumonia, inclusive. Tá bom? Então, pessoal, eu estou dizendo isso aqui ajuda muito no diagnóstico. Mas eu não posso falar 100% que é isso. Toda pneumonia com rancho cutâneo é micoplasma? Claro que não. Mas se eu tiver uma pneumonia diagnosticada e ele aparece um rancho cutâneo, eu tenho que pensar que o micoplasma pode ocasionar.
Mas pode ser uma farmacodemia também? Pode, ué. Então como é que eu vou saber isso pela vida? Então é isso que eu estou falando para vocês. Medicina não é matemática. Sabe como é que chama isso aqui? Heurístico. Isso aqui é só para vocês lembrarem, vocês têm que pensar no assunto. Tá bom? Então se cair um caso clínico de uma pneumonia com o Steve Johnson, qual o germe mais provável? Provável. Mais provável. Se cair uma pneumonia com diarreia, mas pode ser uma pneumonia com giardíase? Pode. O HIV, por exemplo, pode ter uma pneumonia e está com giardia, ou está com outra bactéria causando diarreia. Então, vamos lá. É mais provável, mas não é 100% específico. Tá bom? Conjuntivite tem que associar também com micoplasma. Conjuntivite é clamídia. Clamídia trachomatis. Tanto é que criança faz o quê? Conjuntivite com clamídia no recém-nascido, não é? Já viram? Aquela gotinha que você pinga no olho do recém-nascido? É o clamídia. Vai tratar o quê? É clamídia. Racho. O quê? Clamídia? Não muito relacionado, mas o micoplasma. Para pneumonia. Tá? Com racho, com micoplasma. Então, olha lá, pessoal. As pneumonias específicas, micoplasma, são bactérias que causam infecções no trato respiratório, genital e urinário. Tá? Sintomas são leves, febre baixa, cansaço, dor de garganta e tosse. Essa infecção às vezes é chamada de pneumonia andante. Tá? Um termo não médico para pneumonia leve que não requer repouso no leito nem hospitalização. Às vezes ela passa como um resfriado. Sabe como é que você descobre o micoplasma? Às vezes dor de ouvido. Porque existe uma lesãozinha no ouvido chamada meningite bolhosa. O que é isso? Eu faço uma otoscopia e vou ver um monte de bolhazinha no meu ouvido médio, na minha membrana timpânica. Isso é típico de micoplasma. Tá? Vocês já ouviram falar? Meningite bolhosa, grava isso, porque isso cai em prova de pediatria. Tá? Legionela. Agora aqui vocês vão gravar. No caso de legionela, vai cair na prova? Não só na minha, vai cair na prova de residência de alguém de vocês, de algum concurso aí que vocês foram fazer. Tá? É uma síndrome semelhante à influenza, caracterizada por febre aguda, crônica ou subaguda? Aguda, calafrio, mal-estar. Olha aqui, ó, mialgia, cefaleia ou confusão. Acompanha também, olha aqui, náusea, diarreia com fezes aquosas, dor abdominal, tosse e artralgia. É a mais rica delas, ó. Manifestações pneumônicas podem incluir dispneia, pleurite e hemoptise. Tá? Pessoal, pneumonia grave por legionela é óbito em 50% das vezes. Tá? É muito grave. Então, o paciente ainda faz icterícia, é terrível. Bradicardia relativa, febre pode ocorrer, especialmente nos casos graves. Tá? Nesse caso, o paciente abre o quadro pulmonar e vai ele chega no fundo. Ele pode começar de uma forma leve e vai evoluindo de uma forma grave. Mas não chega normalmente grave para você. Ele já chega tratado, por exemplo, eu usei amoxicilina e não melhorou. Você sabe, aí você vê que ele está bem prostrado, está dispineico, você já sabe que é uma pneumonia mais complicada. Normalmente, a legionela é descoberta depois de tratar a pneumonia comum, que não deu certo. Normalmente é assim. A pessoa procura o médico passa a amoxicilina, que não está errado, mas não trata a legionela. Tá bom? A epidemiologia ajuda? Não dá, porque todo mundo hoje tem o ar-condicionado, como é que você vai saber quem é que tem ou não tem? Né? Não, é difícil. Clamídia é uma bactéria que causa doença em seres humanos, incluindo infecção sexualmente transmissível. Tá bom? Não vejo muito pneumonia por clamídia, ela é uma pneumonia mais relacionada à infância e pacientes mais com doença sexualmente transmissível. Tá? Covid, eu não vou falar, que é uma pneumonia viral. Todo mundo está cansado de ver que o Covid aí atacou a maioria das pessoas, mas é considerado uma pneumonia específica. Né? O influenza, pessoal, que é o que a gente está vivendo agora. Graças a Deus a gente não está tendo muita pneumonia por influenza. Tá? A maioria das pessoas são vacinadas, então elas não desenvolvem uma forma grave de pneumonia, mas desenvolvem os sintomas de um quadro viral mais importante. Tá? Então a gente está numa fase agora do influenza A. E é o que mais está cometendo o pessoal. Tá?
Quais os exames que eu peço? O hemograma é importante? Sim? Se for leucocitose no dedo esquerda, normalmente é o quê? Bactéria, é isso? Hã? É bactéria? Hã? O paciente fala assim, eu estou com uma bactéria forte. É bactéria, não é, pessoal? E leucopenia? Hã? Leucopenia normalmente é o quê? Bora, não vou entregar a prova não. Leucopenia é o quê? Vírus. Né? Então o hemograma já me direciona um pouco se é para tratar bactéria ou se é para tratar vírus. Né? Os marcadores de atividade inflamatória é importante? BCR, super importante. Me ajuda não para diagnosticar, mas me ajuda às vezes para ver a evolução e a melhora desse paciente. Alguém falou para vocês da procalcitonina? Procalcitonina? Essa substânciazinha aqui, pessoal, ela é importante porque ela me diz se é bactéria ou não. Então, no Covid, por exemplo, me ajudou muito a procalcitonina a definir se era viral ou se era bacteriana. Porque no viral ela não altera, mas no bacteriano ela sobe. Tá? E ela me serve também para me desmamar antibiótico. Se ela cai, eu já vejo que está na hora de eu suspender o antibiótico. Então, essa substânciazinha vocês decoram, porque isso aqui é super importante. Professor, nós temos no SUS? Não. Tem perspectiva de ter? Não. Mas eu tenho que saber que tem. Por quê? Eu sou médico. Tenho que saber. E eu vou trabalhar em algum hospital que vai ter procalcitonina. Por exemplo, os hospitais privados aqui tem. A gente consegue dosar. Mas nos públicos nenhum vai ter. Tá bom? Mas não é porque não tem, então eu tenho que saber. Eu tenho que saber só o que eu tenho na realidade? Não, o médico tem que saber o mundo de Bob. Qual que é o mundo de Bob? Ideal. Você tem que saber tudo que é ideal, tudo que é o melhor, tudo que é o top de linha. Na prática não tem nada disso. Mas vocês têm que saber, vocês são médicos. Né? Então, e vai cair na prova o quê? O melhor, o de Bob ou o mundo real? Então, assim, não estudem baseado no que vocês viram na prática. Ah, professor me falou no posto Adelaide que usa tal antibiótico para isso. Será? Vai lá na literatura. Opa, é diferente. Não vou acreditar em quem? Ah, mas esse livro é americano, ele mesmo que é usado. Tá. Ele mesmo que é usado para fazer prova. Qual o livro de clínica que é usado na prova de vocês? Clínica médica. Qual o livro de clínica médica que é usado como referência em todas as provas do mundo? Cécio e Redson. Não é medicurso, não é estratégia médica, não é Medicoff. Qual outro que tem? Sanar. Pessoal, isso não é referência. Isso são instrumentos de estudo. O livro de referência é Cécio e Redson. E todas as provas, para vocês recorrerem, tem que recorrer baseado nesses livros de referência. Ou você vai recorrer para botar Medicurso, página 5, do livro de endócrino. Não é. Né? Então, cuidado. Tudo que vocês têm que ter como referência é um livro texto. Cirurgia, qual é o livro texto de vocês? 6, não é isso? Pediatria. SPT? Sociedade Brasileira? É uma boa referência, mas para fazer prova no Brasil. Em alguns outros é o Nelson. Então, por exemplo, você pega livro de fisiologia. Qual o livro de fisiologia de referência que você está? É o Gaio. Tem outros? Tem. É Constança. Você pega o livro de farmácia. Que é o mais usado. Mas todo mundo estuda muito? Não, é complicado, é chato. Aí todo mundo parte para quem? Né? Então, assim, por que clínica é diferente? Por que a clínica não pode ser um livro de referência? Vocês têm. Tanto é que quando me perguntaram aqui, qual é o livro de referência da pneu? De clínica. Normalmente é o Harrison do Césio. Tá? Por quê? Porque é um livro que vocês vão ser cobrados a vida inteira. Vocês vão estudar livro de pneumologia? Vocês vão estudar livro de endocrinologia? Você pode até ter uma referência aqui das aulas, mas vocês têm que saber o Harrison do Césio. Bom? Pessoal, isso não é descrição moral, não. Estou falando para vocês, porque
vocês vão se lidar com prova lá fora. O mundo não é Porto Velho. Quem for fazer residência fora daqui tem que se adaptar à realidade nacional e não local. Agora, quem quer fazer residência aqui, vai ter que ver as referências aqui. Bom? Então vamos lá, exame. Hemograma, marcador de atividade inflamatória, glicemia, eu preciso? Isso aqui é glicemia, nada, eu faço um exame de sangue para ver glicose. O glicose tem a ver com pneumonia? Tem? Saber se é diabético, se não é, se está com cetoacidose, se não está, se está descompensado, se não está. Ureia e creatinina, sabe ter função renal. Eletrólise, tem necessidade? Por quê? Vocês estão vendo que eu pergunto para vocês a necessidade de cada exame, para a gente não ficar pedindo exame à toa. Eu preciso pedir TSH que tem 4 livros aqui? Eu preciso pedir perfil lipídico? Não, porque eu quero saber o colesterol dele, o que está acontecendo nele. Pode ser? Tem necessidade? Pedir triglicerídeo? Pelo amor de Deus, acontece, pessoal. Tá? Por que eu vou pedir? Por que eu vou pedir eletrólito? Porque o meu paciente pode ter diarreia, ele pode estar espolhando sódio e potássio, e a legionela vai dar sódio alto ou baixo? Baixo. É uma característica da hiponatremia. Bom, sódio baixo. E sinal de gravidade, pneumonia, é sódio baixo. Bom. Professor, esse caso do lipidograma, se o meu paciente tem fala para mim que o lipidograma vai necessitar, o caso dele vai estar grave? Não tem relação com a doença dele diretamente e não vai mudar meu prognóstico e meu tratamento. Todo exame que eu peço, eu tenho que ver o seguinte: o que vai impactar na minha conduta? Então, por exemplo, eu deixar de pedir um hemograma impacta na minha conduta? Tá, eu não sei se é bacterial, se é viral, o hemograma já vai me dar uma noção. Eu tenho anemia? Não tem. Né? Eu tenho leucopenia? Por exemplo, marcador de atividade inflamatória. Pô, esse meu paciente está com PCR altíssimo, está bem inflamado. Então ele tem uma infecção em andamento. Pô, glicemia, se você tem diabetes, eu preciso saber. Pô, ele tem insuficiência renal? Será que eu preciso corrigir um antibiótico pela função renal dele? Será que eu tenho que ir com eletrólito? Então, tudo que eu peço com objetivo. Eu não peço porque eu acho, não, vou pedir que é bonito, eu sou chique. Eu sou um doutor muito bom, de gravatinho, borboleta, eu quero pedir tudo. Não é assim. Medicina do SUS, vocês têm que ser econômicos. Vocês têm que saber pedir para moderar o sistema que ele vai ter. E o paciente vai demorar muito a te mandar o resultado do paciente ao laboratório. Na televisão atual, o próprio calcitonina ele é aumentado com bacteriana? Bacteriana. Ela não altera com vírus nem outro tipo de bacteriano, só bacteriana. Pessoal, TGO e TGP. Por que eu botei TGO e TGP e não ST e LT? Porque é assim de novo. Mas pode tomar outra mijada. Tá? É AST e ALT, tá bom? De qualquer forma, por que eu peço as enzimas de lesão hepática? Isso aqui é função ou lesão? Tudo bem. Por que eu peço enzimas de lesão, enzimas de colestase e provas de função? Legionela pode dar icterícia, ela pode causar uma icterícia colestase hepática, pode ter um certo grau de lesão hepática, então eu peço os aminotransferases, tá bom? E tempo de protomina, por quê? Porque meu paciente pode evoluir com insuficiência hepática. Então eu preciso estar com isso monitorado. Tá? Eu preciso de gasometria arterial? Sim, o paciente pode estar dispineico. Todo paciente dispineico eu vou colher gasometria? Claro, todo paciente dispineico precisa de gasometria. É onde eu vou ver realmente a oxigenação dele. Junto com isso, meu oxímetro. Tá bom? Oi? Sim, tá? A gente usa o NR, né? Normalmente a gente usa o NR, não usa o tempo de cronometria, tá bom? Ela tem sabedoria. Se quiser quando você tiver, falou assim, meu pai vai bater depois, eu vou botar, não se usa mais, tá bom? Gasometria arterial, pessoal. Se o meu paciente estiver se saturando, eu tenho que ter oxímetro e tenho que ter gasometria. Isso é fundamental, tá? E essa relação aqui, ó, PF menor que 250, a gente já teve uma aulinha de qual a causa mais comum de síndrome da angústia respiratória do adulto? Pneumonia. Lembra?
Então isso aqui pode virar uma síndrome respiratória aguda. Tá? E acidose metabólica sempre é gravíssimo, sinal que o meu metabolismo está ficando anaeróbico, meu lactato vai subir. Então tudo isso aqui tem motivo de eu pedir. Não estou gastando um centavo do governo a mais. Bom? Nenhum desses se usa assim. Por exemplo, TGO e TGP não se usa mais, bilirrubina usa. Né? Mas tenofenotromina eu não peço, eu peço INR. Tá bom? Então isso aqui, ó, se você botar TGO e TGP, a maioria dos laboratórios aqui usam ainda. Vocês vão ler lá na marcação dos exames, está lá TGO e TGP. Por quê? Porque nem todo mundo usa STFP ainda. Isso aí já mudou há mais de 10 anos. Mas o pessoal ainda mantém TGO e TGP. Isso é frescura? É frescura bioquímica. Por quê? O que é transaminase? É uma reação de transaminação. Eu pego um grupo amino de um e transfiro para um grupo amino do outro para formar um ciclo de ureia. Só que em vez de eu usar isso, o nome certo não é transferase, é aminotransferase, porque eu transfiro o grupo amino. Eu não faço uma transaminação, eu não estou botando o grupo amino, eu estou transferindo. Então é uma reação de aminotransferência, por isso que é aminotransferase, por isso que é a ST e a LT. Eu não estou só incorporando. Então, é uma frescura bioquímica? É, mas que muda o significado todinho. Então, assim, isso aqui já foi no livro. Ninguém, qualquer livro atual que você pegar, não vai falar TGO e TGP. Ele pode até citar antiga TGP, para o cara se situar. Entendeu? Pessoal, radiografia é importante? Fundamental, tá? Então, presença de consolidação, padrão ouro, tá? Serve para fazer diagnóstico diferencial, serve para sugerir agente etiológico, serve para avaliar complicações, tá? Indicações do segmento radiológico, todo tabagista de maior de 50 anos, se os sintomas persistirem e tiver um exame físico muito alterado, aí eu tenho que fazer um segmento com radiografia sequencial, tá bom? Fora isso, eu não preciso ficar pedindo raio-x para toda hora, não. Então, mas é importante eu pedir radiografia para o diagnóstico? Sim. Em que consiste o diagnóstico de pneumonia? Exame clínico, anamnese, exame físico e raio-x. Posso fazer tomografia? Eu sou chique, eu sou top. Posso? Pode. Você quer operar? Você não tem raio-x para fazer? Ou você está no Einstein, você está no Sírio de Matheus? Pode fazer, top. Mas eu trabalho no Ana Adelaide. Eu trabalho na UPA Leste, raio-x. E adoro raio-x e valorizo ele. É pouco, mas ajuda muito. Tá? Então, olha só, eu preciso de tomografia aqui, pessoal, para ver que isso é uma pneumonia lobar, que isso é horrível, tá? Que penetraram demais aqui, estou vendo até o sul da coluna. Então, assim, mas olha aqui, a radiografia top, tá? Então, eu vejo que tem pneumonia, eu preciso pedir tomografia aqui, pneumonia lobar. Professor, e esse caso aqui eu não consigo ver nada não, para mim está normal essa radiografia. Mas você, olhando no detalhe, se apagar a luz, você vê que tem infiltrado intersticial bilateral. Tá? E nesse aqui, a tomografia às vezes ajuda mais mesmo. Para ver o interstício, eu consigo ver vidro fosco todinho aqui, ó, cheio de vidro fosco no pulmão. Tá? Então, eu tenho infiltrado alveolar também, eu tenho broncograma aqui, ó. Então eu tenho uma mistura, só que o broncograma eu não vi aqui, tá vendo? Eu estou vendo só infiltrado intersticial, confere? Ou tem infiltrado alveolar aqui? Tem? Alveolar ou só intersticial? Hã? Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui, ó. Aqui atrás. Isso aqui. Ouvido? Tá certo? É o hilo? A topografia é o hilo mesmo, não é? Hã? Mas tem broncograma aqui ou não? Tem, pessoal? Tem broncograma aqui? Claro que não. Só que eu botei aqui, vocês estão vendo o broncograma? Não, aqui é tudo intersticial, tá? Eu não consigo ver broncograma aqui. Mas quando eu venho aqui, eu vejo, olha lá, ó. Ó. Eu vejo aqui, ó, o broncograma também, tá? Então, assim, na verdade é intersticial no predomínio, mas tem infiltrado alveolar também, tá? Pessoal, aqui, ó, pneumonia lobar, olha que bonito.
Eu vejo aqui a linha divisória, olha só. Normalmente, uma pneumonia que causa essa linha tão bonitinha assim, a gente chama de pneumonia do lobo pesado. Normalmente é causada por Klebsiella, tá bom? Então, assim, você vê que é bem divididinha, uma pneumonia lombar clássica, que eu vejo pela tomografia para confirmar. Mas eu precisava de tomografia. Sabe por que eu pediria um atomo aqui? Eu não pediria um atomo normal, eu pediria uma contrastada, porque tem um aspecto em cunha, tá vendo aqui, ó? E eu poderia pensar numa embolia pulmonar. Tá bom? Mas, assim, depois eu vou ter aula de embolia, eu vou mostrar um sinal para vocês. Tá? Não estranho, pessoal. Pode dar um sinal igualzinho. Tá bom? Chama sinal de Westmark. Tem muita pneumonia que confunde a gente com TEP. Tá? Pessoal, olha aqui broncopneumonia. Broncopneumonia normalmente ela é mais generalizada, ela não respeita o lobo, tá bom? E ela pega bilateral. Então isso aqui é um padrão de broncopneumonia. Então a radiografia me ajuda a definir o padrão? Ajuda a definir a extensão? Ajuda às vezes a definir qual o agente? Então eu vou pedir sempre, tá? Tomografia é o melhor? É. Vou ter sempre disponível? Não. Se cair na prova, qual o melhor? Tomografia, tá bom? Tomografia, ó, em caso de difícil diagnóstico, pelo raio-x, detecção precoce de complicações e para o diagnóstico diferencial. Aqui está a tomografia. Não, esquece contraste para pneumonia, tá bom? Falei pensando em técnica, nós vamos falar em outra coisa, tá bom? Naquele caso eu achei que bem duvidoso, eu pediria. Professor, a gente discutiu que são vários exames, mas no início, quando eu vou fazer o diagnóstico, eu só preciso do raio-x. Então, em que caso eu peço esses outros exames? Tomografia? Não, por exemplo, glicemia, creatinina. Não, esse aí, se você for, por exemplo, pegar um paciente e você pensar em internação. O paciente tem uma pneumonia comunitária simples, sem muito sintoma extrapulmonar, exame físico, tá? História e uma radiografia. Agora, professor, eu estou na dúvida se é viral, se é bacteriano, mesmo raio-x não me ajudou tanto, pede um hemograma com PCR, sem problema. Agora, precisa pedir a ST, a LD, bilirrubina, não. Então vocês vão individualizar a conduta para cada caso, tá bom? Se você suspeitar de legionela, você não vai mandar o cara embora só com raio-x. Você tem que, no mínimo, fazer um screening do que você pensa, tá bom? Se for uma parte de um paciente jovem, sem comorbidade, que não tem nenhuma complicação e a gente vai ver como fazer isso, aí é óbvio que eu vou usar um antibiótico comum e mandar para casa, tá bom? Mas cada caso é um caso. A gente vai avaliar individualmente, tá? Então, diagnóstico etiológico, nem sempre nós vamos conseguir fechar. Numa emergência, num atendimento inicial, eu não vou saber qual o germe. Logo, eu vou tratar por estatística, por inferência. O germe mais comum é pneumococo. Logo, eu vou tratar toda a pneumonia como pneumococo. Tá? A pneumonia cerebral popular é uma mais grave que a outra? Não necessariamente. O padrão radiológico, ele pode ser extenso, mas a pessoa pode estar bem clinicamente. Tem 9 pneumonias por germes ativos. Às vezes eu tenho uma pneumonia bilateral, infiltradaça, e a pessoa só às vezes com desconforto leve, tranquilo, eu pergunto se joga o micoplasma. Tá? Então não é toda pneumonia que o pulmão está feio, o cara está ruim. Mas existe uma certa relação. Normalmente ele tende a agravar mais. Tá? Então, quais as indicações de eu buscar o meu agente etiológico? Pô, eu tenho que tentar achar qual a causa. Se o meu paciente está em UTI, eu ponho culturas. Se ele tiver falência do tratamento, opa, esse germe é diferente. Tratei, não melhorou. Né? Se ele tem complicações, se tem uma cavitação no pulmão, eu vou pensar em tuberculose. Tá? Se ele tem leucopenia, eu vou pensar em vírus. Tá? Se ele é etilista ou hepatopata, eu vou pensar em gram-negativo. Vou pensar em broncoaspiração. Se ele é asplênico, eu vou pensar em pneumonias causadas por germes encapsulados. Quais são os germes encapsulados? Pneumococo, hemófilos e Neisseria. Não é isso? Então eu tenho que pensar. Tá? DPOC, vou pensar, ok, você tem doença estrutural, vou pensar em gram-negativo. Pseudomonas, provável, porque provavelmente já usou antibiótico várias vezes.
Então, cada caso é um caso, eu tenho que avaliar, saber a história e saber indicar o melhor tratamento dependendo do caso. Bom, se ele tem derrame pleural, já vem uma pneumonia complicada. Não é uma pneumonia comum mais, ela já tem uma complicação. Então, a radiografia já vai me ajudar a estratificar isso. Tá? Como que eu busco a causa, o meu GR? Primeiro, eu vou buscar. Professor, eu escolho de todo mundo? Não necessariamente. Aquele paciente jovem, bacaninha, que está com a pneumonia comunitária, eu preciso mandar ele colher catarro, fazer exame, fazer bronquoscopia, claro que não. Eu vou tratar empiricamente, vou mandar ele voltar, quando estiver melhor, para a gente avaliar. Mas não preciso ficar colhendo exame. Agora, se eu tiver que buscar esse diagnóstico, porque o meu caso não está comum, aí eu vou pedir o GRAM, vou pedir a cultura, vou pesquisar a tuberculose, vou pesquisar fungo. Nós vamos ver na pneumonia 2, pneumonia do fungo. Tá? Então, teste rápido molecular, TRM, para que serve? Tuberculose. Se a gente tiver aula de tuberculose, falaram do TRM? O TRM é o teste melhor que tem que ter hoje. Tá? Então, hemocultura, teste do antígeno urinário para legionela. Esse teste aqui, ó, eu faço em toda a pneumonia grave. Eu consigo dosar na urina o antígeno da minha legionela. Tá? Professor, eu tenho isso disponível em qualquer hospital? Não. Mas está descrito. Eu peço para todo mundo? Não. Não tem. Tá? Mas eu tenho sorologia para legionela? Tem, só que é caro. O paciente do SUS não vai fazer. Ah, professor, mas eu não sou SUS, não, eu sou top. Então peça. Sorologia e urina. Tá? PCR. Todos, tem que pedir. Tá bom? Para quê? Porque eu vou pesquisar vírus. Como é que eu pesquiso vírus? Não é o PCR comum lá não, pessoal. Isso aqui é reação de cadeia de polimerase. Tá? O PCR é para pesquisa de DNA viral. Então, se eu quero saber se é uma pneumonia viral, tem que fazer um painel viral. Quais os vírus que causam pneumonia? H1N1, que é o influenza, Covid, que é o coronavírus, adenovírus, vírus essencial respiratório, metapneumovírus e rinovírus. Tá bom? Esses são os vírus que causam pneumonia viral. Tá? Sorologia para o germes atípico. Tem sorologia para micoplasma? IgM, IgG? Tem. Todo mundo pede? Não. Mas tem. Tá? Vocês não pedem porque não conhecem. Tá? A maioria dos médicos não pede essa sorologia porque não conhece, mas é disponível. Sorologia para micoplasma. Sorologia para legionela. Sorologia para clamídia. Tem também. Tá? E a bronquoscopia eu vou deixar para aquelas pneumonias mais graves, onde eu não consigo fechar um diagnóstico. Por exemplo, eu pensei em fungo, pensei numa pneumonia por histoplasma, por paracoco. Às vezes eu não consigo isolar o germe no meio comum. Às vezes eu vou ter que pegar uma amostra lá embaixo do meu pulmão. Aí eu vou com o quê? Bronquoscopia. A bronquoscopia pode ser usada, mas em casos selecionados. Bom, quando internar, pessoal, aqui entra a nossa prova. Né? E vocês vão aplicar isso aqui? Com certeza absoluta. Tá bom? Então, o meu caso clínico, já vou falar para vocês, vai ser um caso de pneumonia. Talvez não seja uma pneumonia grave, mas pode ser. E eu vou pedir para vocês calcularem. E aí vocês vão decidir se interna, se não interna. Bom, pessoal, matemática simples, não precisa levar calculadora. Bom, não precisa levar. Chega lá, tá bem assim, faz a fórmula do. Não precisa jogar máscara, não precisa jogar determinante, com certeza. Nem PA, nem PG. Tranquilo. Ó, confusão mental. Se meu paciente tiver com rebaixamento do nível de consciência, um ponto. Se meu paciente tiver uma ureia maior que 50, 2 pontos. Se meu paciente tiver uma frequência respiratória maior que 30, minha pressão arterial menor que 90 sistólica e menor que 60 diastólica e minha idade maior que 65. Se essa pontuação de 0 a 1, ambulatório, 2 a 3, interna enfermaria e maior que 3, possibilidade de UTI. Óbvio que eu vou cobrar de vocês, eu também. É passar direto, tão fácil, não tem diferença. Tá bom, pessoal? Então, a estratificação, aonde eu vou tratar meu paciente, é simples. Eu vou jogar isso aqui. Esse score aqui é muito babaca mesmo.
mas ele é feito para isso. É para a gente estar ali no dia a dia, sem saber o que fazer, e a gente ter mecanismo e ferramenta de decisão. Então é uma ferramenta administrativa do ponto de vista de você administrar seu paciente. Aonde eu vou jogar meu paciente? Embora, eu vou botar ele numa enfermaria, eu vou botar ele na UTI. Eu jogo um tanque, não precisa ficar com medinho não. Ai, tá 2, meu Deus, 2 eu mando embora. Deu 2? Interna. Então por que você ficar com medo? Ah, mas ele está tão bem, olha, eu estou olhando ele aqui. Deu 2? Interna. Não fica com medinho. Aplica o que a gente está estudando. A medicina tem ferramentas para a gente aplicar. Você não pode ficar com medo de aplicar ferramentas, senão vocês não vão fazer conduta certa. Ó, professor, deu 3, eu mando para a UTI? Eu acho que não vou mandar, porque eu estou com medo do médico da UTI me dar uma mijada antes de falar que eu ligo bravo. Deu 3? Solicito UTI. O máximo que vocês vão ganhar é o quê? Não. Mas vocês tiraram o seu? Vocês fizeram certo. Agora, se o médico não vai receber, indicado terapia intensiva, porém, recusa-se a vaga. Se for o doutor Breno, fala, não, vou falar o nome. Tá bom? Então, assim, pessoal, isso é uma ferramenta de decisão e de segurança para vocês. O que vocês vão fazer no tratamento do paciente, tá bom? Então, critérios de gravidade. Como que eu indico o TI para o meu paciente? Aí vocês ficaram na dúvida, né? Eu fiz lá, deu 3, mas eu ainda estou na dúvida se eu mando ou não. Critério maior, tem choque séptico? Está com pressão baixa? Não está precisando de droga vasoativa? Manda para a UTI, não tem nem conversa. Pô, preciso entubar esse cara, vocês têm dúvida que ele vai para a UTI? Então, um desses dois aqui já é um critério maior para a UTI. Critério menor. Normalmente eu tenho que ter 2 ou os 3. Tá? Se a minha PF é menor que 250, se eu tiver uma doença que pegou os 2 órgãos pulmonares, aí você me falou, né? Se eu associar isso com outras coisas, às vezes é um sinal maior de gravidade. Tá? E uma pressão menor que 90. Se eu tiver pelo menos 2 desses critérios aqui, eu já tenho indicação de UTI também. Tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar uma doença que tem os 2 pulmões comprometidos, ou mais de 2 órgãos, e tem uma PF baixa, qual a chance desse cara complicar? Altíssima. A chance dele ir para o é muito grande. Então, o ideal é ir para a UTI. Tá bom? Tratamento, objetivo, erradicar o agente infeccioso e evitar a disseminação de sepsis. Tá? Pessoal, infecção e antibiótico é tempo. Igual o coração não tem tempo para você trombolizar. Você já está infarto? Infarto com supra, em até 12 horas você não tem que trombolizar ou angioplastar. Ideal até 3 horas, mas passou de 12 você não tem que fazer? Sim. Passou de 12 não, né? Passou de 12, né? Então, até 12 horas tem que ser resolvido. 3 horas essencial. 1 hora, maravilha, porra, não dou mais. Né? Mas o ideal é que tempo é coração, tempo é infecção. Então, qual o tempo que eu tenho para fazer isso aqui? Na emergência, eu tenho 1 hora para detectar uma infecção e iniciar um antibiótico, para evitar uma sepse. Então, assim, hoje a gente sabe que o tempo, o atraso de uso de antibiótico aumenta a mortalidade. E meu paciente vai desenvolver o quê? Sepse. Como vocês acham que eu pego um paciente com pneumonia e choque séptico? Eu uso antibiótico na hora certa. O pessoal vai para a emergência, manda embora para casa. Não, é só gripe. Não pediu uma radiografia, não examinou o paciente. Ele vai voltar com sepse pulmonar. E se idoso, piorou. Né? Então eu vejo que a maioria das infecções que a gente pega no estágio grave, com indicação de UTI, é porque passou o time de iniciar o tratamento. Então eu quero que vocês associem o seguinte: coração é igual a trombose, para salvar, né? Ou angioplastia. Infecção é igual a antibiótico. Infecção bacteriana, quanto mais vocês atrasarem o diagnóstico, quanto mais vocês atrasarem o início, mais vocês estão aumentando a chance do paciente morrer. Tá bom? Tratamento empírico, patógeno provável. Qual a causa mais comum de pneumonia comunitária? Pneumococo. Então vocês vão tratar o pneumococo no final. Tá? Conhecimento dos antimicrobianos, tem que saber aonde ele penetra, qual de escolha, presença de comorbidades. Cada comorbidade pode me indicar um tipo de antibiótico diferente. E se ela é comunitária, se é hospitalar. Tá bom?
Quais os antibióticos? Quando eu perguntar para vocês na prova, às vezes eu não vou querer nome do antibiótico, eu vou querer a classe. Tá? E aí eu posso usar qualquer um da classe, tá bom? Ah, eu posso botar a roupa do que? Amoxicilina, só que todo mundo põe, então põe. Mas não pode botar um sulfametoxazol, não é, entendeu? Então assim, classe de beta-lactano é a primeira escolha para tratamento de parto. Professor, pode ser amoxicilina? É o mais indicado. É o que está nos consensos, tá bom? Ah, mas eu quero contravolanar, se eu não passo a amoxicilina sozinho. Pode, poder pode. Mas os consensos ainda estão bem atrasados, ainda mantêm a amoxicilina pura, tá bom? Mas eu posso usar com a amoxicilina contravolanar? Pode. Principalmente se você suspeitar que tem resistência a carbapenem. Posso usar macrolídeo isolado, azitromicina, sozinho? Pode. Pessoal, eu não uso, mas não está errado se colocar. Tá bom? Por quê? Porque o consenso manda usar. As sociedades não cuidaram disso. Então, usar o macrolídeo isolado é tratamento? É. Mas eu estou falando aqui o quê? De PAC tranquila, sem comorbidade, o paciente jovem, tranquilo, tá bom? Quinolona respiratória eu posso usar? Pode, mas não é a primeira escolha. A primeira escolha é sempre beta-lactano ou macrolídeo. Quinolona eu uso em pacientes que são, por exemplo, pacientes de DPOC, pacientes que já usou a amoxicilina, tem risco de ser, de ter algum grau de resistência bacteriana, mas é o mais confortável, que é dose única, e eu uso uma vez ao dia e tenho um bom resultado, tá bom? Ah, mas se eu usar, eu estou errado? Não, você está pulando etapa, mas você não está errado, tá bom? E aliás, na prática, no ambulatório particular, todo mundo vai sair com a quinolona. Aqui, quem pagar uma consulta com o pneumologista por uma pneumonia, vai sair com uma leve, com a amoxicilina, com certeza. Eu acho que o cara não tem erro. É raro que eles vão passar amoxicilina para o paciente consultório, mas no SUS é amoxicilina. Eu perguntei nesse parque aí seria ali o que a gente vai liberar para ir para casa, o bovino. Isso, ambulatorial. Até agora que eu falei de tratamento de internação, tá bom? Eu falei só das opções de tratamento. Agora a gente vai entrar nos ambulatoriais. Olha só, paciente rígido, macrolídeo ou beta-lactano. Tranquilo. Chegou um de vocês para mim. Pô, estou com a pneumonia, diagnostiquei uma pneumonia lobar, está tranquilo, só está com uma febrezinha, tossindo. O que vocês vão sair? Ou com macrolídeo ou beta-lactano. Tá? Doenças associadas ou já usou antibiótico. Olha só, aí eu posso usar quinolona ou beta-lactano mais macrolídeo. Aí eu posso associar esses dois. Agora, por que, pessoal, que eu associo macrolídeo? Alguém sabe? Primeiro, o que é macrolídeo? Só? Qual o outro? Essa é o mercado. Vocês não vão conseguir passar. Mas é, macrolídeo. O outro? Claritromicina. Então, ou é azitromicina ou é claritromicina. Então, se o paciente já usou antibiótico, tá? E ele tem suspeito de ter uma resistência, ou eu vou usar quinolona ou beta-lactano com mais macrolídeo. Então, eu vou associar, por exemplo, a amoxicilina com a azitromicina. E quem pega germe ativo? Macrolídeo. Então, a amoxicilina não pega micoplasma. Por isso que, às vezes, iniciar só com beta-lactano, você está deixando de cumprir um micoplasma, que é a segunda mais comum. Tá? Normalmente, o que eu faço? Eu associo. Eu passo uma amoxicilina com azitromicina. Ou uso só azitromicina, que eu pego os dois. Tá? Ah, mas eu quero usar amoxicilina. Eu gosto da amoxicilina. Está errado? Não. Mas saiba você que ficou o micoplasma de fora ali e ele pode te dar um trabalhinho depois. Tá bom? Internados aqui, ó. Agora vamos lá. Se eu precisar internar, meu curva é 2. Ou eu vou usar quinolona ou beta-lactano mais macrolídeo. Então não vou usar beta isolado, beta-lactano isolado. Ou ele está associado com macrolídeo, ou eu uso uma quinolona. Professor, tem preferência por quinolona? Normalmente a gente usa levofloxacina. Mas você pode usar moxifloxacina. Só não vai usar cítrica, não é o mais indicado para não. Pode usar? Pode, mas a gente não
costuma usar citro para pneumonia, tá bom? A gente prefere as fluoradas, que é o quê? A levo ou a mox. É uma penetração melhor no pulmão, tá bom? Admitidos em UTI, aí eu tenho que ver o seguinte: se ele vai para UTI, ele tem risco de pseudomonas, sim ou não? Quem é que tem risco de pseudomonas? Aqueles que já usaram antibióticos, aqueles que já ficaram internados anteriormente, aqueles que têm doença de base, que tem alteração da estrutura pulmonar, paciente depressítico, ou que tem mais de 4 dias de internação. Então esse eu vou usar o quê? Beta-lactano mais quinolona ou macrolídeo. Então nunca sozinho, ó, beta-lactano mais quinolona ou macrolídeo. E aqui é sem pseudomonas. Agora, com pseudomonas, beta-lactano com ação anti-pseudomonas mais uma quinolona respiratória. Então, quais são os beta-lactanos com ação anti-pseudomonas? Piperacilina, tazobactano, cefepima, carbapenem, clormipenem, meropenem, tá bom? Então, eu vou usar um desses aqui, ou ceftriaxona, que é uma ceftra de terceira com ação anti-pseudomonas, tá bom? Então, pessoal, esse esquema aqui é o mais top para vocês. Eu não vou cobrar diferente disso aqui, ó. Tá bom? Tem outras tabelas? Tem outras tabelas também. Olha lá, se vocês conseguirem ler isso aí, tá bom? Mas está lá. Isso é um trabalho que você tem em casa, tá bom? Quais as complicações de pneumonia, pessoal? Derrame pleural, eu tenho que saber que isso é uma complicação. Tenho que saber se eu tenho que funcionar ou não. Quando que eu vou funcionar? Se ele tiver associado a um abscesso ou não. Tá? Sua incidência é frequentemente subestimada, podendo aparecer em 25% a 44%. Eu vou drenar todo o derrame pleural relacionado à pneumonia? Não. Tá? Mas eu tenho que funcionar? Eu tenho que funcionar. Se ele não melhorar ou se ele aumentar, ou se o meu paciente não melhorar quimicamente, eu tenho que funcionar. Funcionar é igual a drenar? Não. Diferente. Funcionar é para fazer o diagnóstico, saber se é um empiema ou não. Qual o outro? Olha lá, um derrame pleural. Como é que chama essa curvazinha que faz o derrame pleural? Parábola da Moazur. É isso? Nós vamos ter a aula de derrame pleural? Nós vamos ter doença da pleura logo em seguida das vasculares, tá? E aí nós vamos falar melhor do derrame pleural, tá bom? Outra complicação, pessoal, empiema. Esse aqui tem que ser drenado sempre. Esse tem que ser drenado com dreno em selo d'água, tá? O que é empiema, pessoal? É pus na cavidade. Eu pulsionei, veio pus, eu tenho que drenar. Então, se tem uma indicação de drenagem, é isso aqui, ó, empiema. E é uma complicação que eu tenho que pensar em toda pneumonia que não melhora. Tá bom? É fundamental pensar nisso aí. Pneumonia que não melhora, eu tenho, ó, que é um empiema grandão aqui, ó. Você vê que a pleura está até incrustada aqui, ó. Tá? Não adianta eu funcionar isso aqui? Não, isso aqui tem que ser drenado. Tá? E aqui é um caso clínico que eu não vou fazer agora com vocês, mas eu vou passar. Pode ser que na prova seja semelhante a esse aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Você viu que nem doeu? Entendi. Eita, Manda aqui, você manda, você tem que falar. depois eu tiro a manda. Esse computador aqui da eu mando para vocês hoje, me lembra? Mais tarde, eu mando pelo celular. Recheado com ali onde a gente toma café da tarde. Pessoal, vocês querem receber a prova? Sim!